da Porsche Cup Brasil em 2022. Eu estou falando de Chris Hahn, ele já está na sala, já é o nosso convidado. Não é a primeira vez, inclusive, que ele está conosco aqui. Primeiro eu quero dar os parabéns ao Chris, que foi campeão do Campeonato de Endurance ao lado do Diego Nunes. E eu acho que ele vai contar aqui como foi essa saga. Tivemos a corrida, inclusive, com transmissão no canal aqui do motorsport.com, no YouTube, numa prova polêmica, no mínimo ali, com chuva, com safety car, parecia interminável. Mas, Cris, eu quero primeiro que você fale sobre a sua conquista e a conquista do Diego, principalmente sobre o pós-Goiânia. Vocês tiveram problemas em Goiânia. Lembrando que vocês não venceram a corrida da Argentina, mas foram, por conta da pontuação e os segmentos, vocês foram aqueles que somaram o maior número de pontos da primeira etapa. Veio Goiânia e aí um baque ali, pneus furados e um resultado ruim. E vocês precisariam de uma série de combinação de resultados para justamente conquistar o título, e isso aconteceu. Conta pra gente como que foi isso, virar essa chavinha de conseguir ter uma cabeça para tentar ainda brigar pelo título, e como isso, na prática, acabou acontecendo para vocês. Muito obrigado pela participação e, mais uma vez, parabéns pelo título. Obrigado, Eric. Primeiramente, boa noite a todos, prazer estar aqui de volta. E, assim, como você falou, realmente foi inesperado. Gostaria de agradecer também os patrocinadores, a Blau Farmacêutica, meu pai, minha família, meu padrinho Fafo ficava lá também. E, cara, realmente, depois de Goiânia, como você falou, a gente saiu da Argentina líderes do campeonato, mas infelizmente Goiânia estava também em uma posição muito boa na corrida, né? Antes de terminar o primeiro segmento, acho que menos de 3 voltas antes de terminar. Aliás, não, primeiro segmento faltando uma volta só, estourou nosso pneu, a gente estava, sei lá, 500 metros de cruzar a linha de chegada, estourou o pneu lá em Goiânia. E a gente ia pontuar bem, né? A gente sabe que um dos segmentos, são 6 segmentos no total no campeonato, né? Um dos segmentos você tem o descarte. Então, se o pneu tivesse durado mais uma volta ali, a gente ia ter, talvez, saído de Goiânia ainda campeão com os descartes, né? Mas coisa de corrida realmente acontece. Em 2016 também, cheguei liderando na última etapa lá em Interlagos, eu e Renan Guerra, e o carro acabou quebrando 2 vezes, nosso carro, depois o carro reserva. E é o que eu sempre falo, você tem que ser rápido, quando você tá com sorte, você tem que ter a performance lá, mas não tem jeito, às vezes o campeonato que escolhe quem que vai ser o campeão, independente da velocidade, mas graças a Deus acabou chovendo aí, e os meus anos de Inglaterra fizeram a diferença, né? Eu acho que eu consegui me adaptar à pista mais rápido que os outros aí que estão menos acostumados. E acho que na terceira volta, acho que já depois que o safety car liberou para a gente disputar, eu acabei passando o Werner ali. Depois disso, eu abri bastante. A gente estava numa posição muito confortável, né? Até quando entrou o safety car, eu acho que a gente já estava com quase mais de meia volta de vantagem, né? Acho que 40 segundos, alguma coisa assim. Realmente uma performance inesquecível, assim. Para mim foi muito, muito legal. Muito legal estar ao lado do Diego, ter competido ao lado dele. Sou fãzaço dele, cara, mega gente boa. Infelizmente não pôde estar aqui com a gente, tá com compromisso pessoal lá. Mas é isso. A gente teve até um pouquinho um susto ali uma hora. No primeiro stint dele, o pneu acabou furando depois de apenas 5 voltas. Eu, no box, nem comecei desesperado a colocar o capacete de volta, né? Porque eu já sabia que a gente ia optar para fazer uma parada obrigatória ali, mas graças a Deus isso, o que a gente teria perdido de performance, né, por ter depois um stint mais longo, acho que a gente como equipe, né, com troca de informação entre eu e o Diego, com o setup que a gente fez com o auxílio do nosso engenheiro Maurício Martinez, né, que está com a gente faz muitos anos, conseguimos manter uma boa performance ali mesmo, apesar da desvantagem de pneus. E abrindo mais cada volta a liderança até o safety car. Realmente o safety car precisou entrar. A pista estava perigosa, eu que estava no carro essa hora, né? Que o safety car entrou. Depois eu parei durante o safety car e entreguei pro Diego. E ele nem pôde guiar o último stint dele, coitado. Acabou ficando só atrás do safety car. Foi uma burocracia, né? Como você falou, uma loucura ali por conta de regulamento, essas coisas. Não queriam dar bandeira vermelha porque tinha gente que não tinha feito o último pit stop ainda. Se fosse bandeira vermelha,
a gente não ia pontuar o segundo segmento, porque precisava de 75% da prova completa, um montão de burocracia assim, mas no final acabou sendo justo, né? Elogio a decisão do diretor de prova, Sérgio Berti, foi a última prova dele como CBA, né? E elogio muito, assim, ele foi um cara que eu vi desde a Fórmula 3 trabalhando. Para mim, ele, na hora que realmente precisou, só que ele interviu, né? Foi, assim, tomada de decisão perfeita. Perfeito. Olha só, a gente imaginava que o Diego Nunes não estaria aqui com a gente, mas aparentemente chegou. Deu tempo, deu Ah, certo. Será? Coloca ele aí. Rapaz, conseguimos trazer o homem. Diego Nunes também, que foi campeão, junto com o Chris Hunt. Pelo menos, a gente. Primeiro, vou pedir para você, se for possível, Diego, virar o celular, que aí você enche a tela, fica. Aí, perfeito. Aí todo mundo fica Melhorou? bonitinho. Muito. Bonito é Rapaz, difícil, mas quando a gente é campeão de alguma coisa, todo mundo fica muito bonito. O sorriso é genuíno, é marcante. Mas é isso. Diego, eu perguntei para o Cris sobre essa questão de como virar esse jogo, né? Principalmente depois de Goiânia. Deu seu depoimento ali, né? Como que vocês conseguiram fazer esse trabalho para chegar e também contar com algumas questões aí, que muita gente pode dizer que é sorte, mas como que foi principalmente o pós-Goiânia e Interlagos? boa noite, pessoal. Na verdade, a gente começou muito bem o campeonato. A gente começou ali na Argentina, saímos líder, né, na Argentina. E Goiânia, a gente estava muito bem de novo. Infelizmente, coisas de corrida, 2 pneus furados, a gente tinha um ritmo tanto na corrida quanto na classificação. Largamos em segundo, quase consegui assumir a liderança ali na frente do Zonta, que estava largando na pole, e a gente acabou perdendo aquela corrida, caímos ali para quinto, sexto no campeonato, e a gente ficou com aquela sensação de que dava para chegar em Interlagos na última etapa com chances maiores, né, de trazer esse título. Mas a gente falou, vamos focar. Eu sei que a dupla nossa, eu e o Cris, a nossa dupla é muito forte, assim como a dos concorrentes. A gente tinha condições de ganhar o campeonato, mas estava muito difícil. Então, a gente fez a nossa parte na classificação, largamos ali em segundo de novo. O Cris, diferente das outras etapas, ele optou por largar. Eu sei que ele tem uma experiência na chuva e com esse carro também muito grande. Ele fez a pole na chuva esse ano. E eu falei, Champs, se você quer largar dessa vez, das últimas duas você mandou largar, dessa vez então você vai. E ele foi para cima, o ritmo dele era muito mais rápido do que o resto do pessoal. Conseguiu assumir a liderança, me entregou o carro para o segundo stint ali com 14 segundos na frente do segundo. E aí eu acabei entrando, tendo o mesmo problema que ele teve em Goiânia. Eu tive um pneu furado, uma válvula que estava vazando ali, e acabou rasgando o pneu, quase a gente abandonou, porque eu estava na curva do Café, que não é uma curva, uma reta, mas a gente faz ali pé embaixo a 210, 220 por hora, e consegui recolher para o boxe e trocar o pneu e fazer uma troca obrigatória, e acabou dando tudo certo. Eu acho que quando é para acontecer, eu acho que foi merecido, e a gente conseguiu trazer o campeonato. A gente não imaginava, a gente queria ganhar a corrida, mas depois ali no safety car, no meu último stint, a gente começou a fazer as contas, o Cris entrou no rádio e falou, cara, segura aí mais uma hora se precisar, que eu acho que a gente vai ser campeão. A gente está fazendo as contas aqui e acabou dando certo. Eu quis dar uma mensagem. O pessoal não queria falar para ele, ficou com medo de falar e fazer um jinx ali, né? Acabar falando e depois não dar certo. Mas eu entrei no rádio, falei pro Diego que a gente podia ser campeão, a gente estava fazendo as contas lá e acabou dando certo, graças a Deus. Mas é o que eu falei, às vezes esse tipo de campeonato, principalmente corrida de endurance, não tem jeito. Às vezes é o campeonato que escolhe os campeões. Quando você está com tudo funcionando, você tem que ser rápido, claro, mas não tem jeito. Tem que contar com a sorte também, tem que ter estrela. E foi engraçado que a gente chegou lá sem esperança nenhuma de campeonato, todo mundo falando, e aí, vocês estavam bem? Como é que vai ser o... Falei, esquece, a gente tá em sexto agora, depois de Goiânia, foi muito ruim pra gente,
a gente vai ganhar a corrida. Eu falei isso e tem até, acho que algumas matérias aí na internet, se você procurar, eu falando que a gente ia fazer a pole e ia ganhar. Acabamos não fazendo a pole por pouco, mas levamos a corrida nos dois segmentos. Tava escrito para ser, né? E Diego, o Cris já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero que ele fale mais depois também, mas eu quero que você fale primeiro. Foi uma prova muito complicada, né? Chuva o tempo todo, uma chuva muito forte, e aí o desafio da noite, que complicou ainda mais a situação. Então eu queria que você falasse como é que estava a condição de pista, a visibilidade principalmente ali na hora que a noite começou a cair, porque aí a gente teve o safety car e depois a prova não teve como continuar, né, por causa disso. A gente largou já com uma chuva forte, largamos com o safety car, depois parou um pouco, na verdade choveu o tempo todo, né? Choveu do começo ao fim da corrida. Parou de chover exatamente na hora da bandeirada, né? Um pouquinho antes ali, parece que foi programado. Mas realmente, depois que começou a escurecer, até antes de eu entrar no carro, para o meu último stint, eu falei com o Denner chegou no meu box lá e perguntou para mim, eu tinha acabado de descer do carro para o Chris fazer o último stint dele, e eu falei, o Denner, o problema é que tem muita água, a gente está procurando aquele espaço de asfalto que não tem o aquaplaning, que não tem aquele espelho da água, para a gente conseguir acelerar com segurança, mas na hora que escurecer vai ficar complicado, vai ser impossível enxergar isso daí, que são esses espaços até que estão aparecendo agora, você pode olhar para o asfalto, tem algumas partes mais escuras, a gente procura isso daí porque você não aquaplana, então você não vira passageiro do carro, e agora na subida da junção você vê ali que tem uma faixa escura, então a gente procura isso daí, que é a parte que está drenada, que tem menos água, e ele ficou preocupado também, eu acho que se relargasse depois que escureceu, seria muito perigoso, não tinha como enxergar, o Interlagos não é uma pista que é iluminada para fazer uma prova noturna com toda a segurança, então acho que eles acertaram, eles poderiam, é fácil para mim falar porque a gente estava em primeiro ali, mas eles poderiam ter acabado a corrida antes, com 75%, né, da prova completada, mas optaram por terminar pelo tempo. Tinha alguns carros que não tinham feito todos os pit stops obrigatórios, então ficaria complicado também, até para resolver isso depois, mas eles acertaram, realmente não tinha condições de relargar depois que escureceu, então eu acho que eles acertaram, o Sérgio junto com o pessoal da organização também optaram pela coisa certa. Cris, concorda, discorda? Como é que estava ali aqueles últimos momentos ali? Pra gente foi difícil. Para mim e pro Diego, a emoção, a flor da pele, né? Se deve imaginar, primeiro título meu no automobilismo. Eu queria que aquilo acabasse logo, aquela ansiedade, saber logo qual que ia ser o resultado. Tinha carro ainda que, teoricamente, né, na tela ali, estava na nossa frente na corrida. A gente sabia que eles teriam que entrar pro pit de novo, mas a gente não sabia se eles iam acabar saindo na nossa frente. Tinha carro que tinha 2 pitstops a menos, e tava uma bagunça. Tinha carro que voltava para a pista e depois demorava para atualizar, e depois de só uma volta parecia que realmente estava atrás da gente. A gente escalou assim, conforme os carros foi parando, a gente foi de quinto para primeiro de novo, que é onde a gente devia estar, né? A gente já tinha parado antes. Mas foi uma loucura, assim, foi muita pressão, mas eu acho que a decisão do Sérgio foi acertada. Ele tinha que ter feito a decisão mais segura para todos e mais justa para todos. Realmente, se ele tivesse dado bandeira vermelha, eu acho que ia ter sido a decisão mais justa para todos. E ele esperou todos os pilotos completarem as 88 voltas. Depois disso, por conta de um carro que estava andando com o regulamento debaixo do braço, ele optou por terminar a partir do tempo, né? Eles quiseram ali uma hora fechar o pit lane, mas teoricamente não podia pelo regulamento ou algo assim. Mas eu acho que o Sérgio fez a decisão correta, elogiar ele mais uma vez pela carreira dele. Eu acho que ele foi um dos melhores, pelo menos a CBA aqui, um dos melhores que eu vi trabalhando. E foi realmente chato para ele ter a última corrida da carreira dele assim, sem dúvida. Foi desafiador, mas eu acho que ele terminou com aquela sensação de dever cumprido. Realmente, eu acho que foi o mais justo para todo mundo mesmo. Inclusive, na transmissão em português, o Thiago Mendonça fez uma comparação, acho que muito pertinente, né? Basicamente assim, o Sérgio Berti acontecendo isso, né? Do comando dele, na última corrida que ele ia fazer
da Porsche, basicamente aquele policial que vai fazer o último dia antes da aposentadoria, né? Tem filmes que mostram isso. E acaba no tiroteio. E acaba se envolvendo em alguma confusão, daquelas dores de cabeça, o cara vê o fim do expediente, o fim da carreira, aposentadoria, vou ficar com a família, maravilha, aí acontece um monte de coisa. Gente, quero agradecer demais mesmo a participação de vocês e parabenizar mais uma vez o feito que vocês conquistaram por conta até dessa adversidade saindo de Goiânia e revirando ali a tabela do campeonato. Eu falo revirando porque vocês começaram na frente, ficaram atrás e agora reviraram e conquistaram o título da Porsche Cup no campeonato de Endurance. Cris, muito obrigado pela sua participação. Imagina, a gente que agradece, Eric. Prazer estar aqui com você de novo. Sempre que precisar, a gente está aí. Mais um tempinho para você, sem dúvida alguma. Agradecer ao Motorsport também. Um dos melhores veículos que tem do automobilismo mundial aí. E com certeza a referência do Brasil. A gente agradece muito por estar aqui. Valeu. Diego, o ano não acabou para você não, né, rapaz? Domingão tem Stock Car, a gente vai se ver em Interlagos, né? Por hora, parabéns pelo título, pela conquista e nos vemos em Interlagos. Valeu, obrigado pelo convite. A gente tem a última aí. Eu estou vindo de vitória em Goiânia, vitória em Interlagos. Minha segunda vitória em Interlagos, né? A primeira foi na Fórmula 3, ali, preliminar da Fórmula 1. Quero trazer uma na Stock Car agora. E tamo junto. Final de semana a gente se vê lá na pista. Maravilha. A Stock, assim como acontece, a Stock Car, assim como acontece na Porsche, você tem a cobertura completa aqui no motorsport.com com direito à transmissão ao vivo. E aí nós vamos levantar a placa, o regra 3, né? Vão sair aqui o Crisan e o Diego